Então o jejum, ele permite que a gente faça isso, com que a gente ande no poder do Espírito Santo e sermos cheios dele. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu sou cheia do Espírito. Agora, andar no poder do Espírito, isso nós conquistamos quando nós pagamos um preço por isso. Quando nós começamos a praticar disciplinas espirituais e entendemos o poder que existe nisso, principalmente quando nós acoplamos a disciplina do jejum, a leitura da palavra, a oração, nós começamos a entender que nós temos acesso não apenas de irmos para o céu, mas de trazermos o céu para a terra. O jejum nos fortalece para lutar contra aquilo que vem como uma dificuldade, como uma afronta. E é muito legal como que a gente cresce e amadurece nos períodos de jejum. A gente depois fala, poxa, nem eu sabia que eu era capaz de conseguir fazer isso, né? Mas por quê? Porque o espírito fortaleceu e a carne enfraqueceu. Você vai começar ali fazendo pequenos períodos, tirando ali alguns alimentos, e aí quando você for perceber, você já vai estar ali se abstendo por um longo período. Por quê? Porque você vai entrar num acesso de intimidade com Deus que literalmente é o próprio Deus que vai te sustentar. E isso vai se tornar algo tão natural para você que você vai entender que, na verdade, não se trata de um sacrifício, mas de um privilégio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast com Amor Lari. Nós estamos iniciando uma nova temporada agora, que nós estamos entrando num período de jejum como igreja no nosso ministério, e eu decidi trazer esse tema sobre disciplinas espirituais, que é um tema onde nós podemos abordar sobre diversos assuntos que englobam as disciplinas espirituais, para que a gente tenha um alinhamento nesse tempo e para trazer de uma forma leve, descontraída, com testemunhos, baseado na palavra, para que você saiba que é possível você alcançar tudo isso em Jesus, na sua caminhada, com muita determinação, com muita perseverança, com disciplina, realmente, né? Disciplinas espirituais remete à disciplina, né? Então, exige de nós. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui no podcast. Quando eu pensei no tema jejum, né? O que vem à minha mente é meu marido, gente. Meu marido, Danilo. Amor, se apresenta. Olá, pessoal, tudo bem? É muito bom poder estar aqui com vocês hoje, em mais esse episódio do podcast. Tenho certeza que está alcançando muitas e muitas pessoas. Nós estamos aqui para contribuir com vocês e vai ser bênção demais, ainda mais sobre esse assunto, que é um assunto que eu sou apaixonado e praticante há mais de uma década. Realmente, ele assim, para mim, ele é uma referência quando se trata de jejum, né? Ele já fez longos períodos de jejum e diversas vezes, né? Então, é um assunto hoje que abre para bastante discussão. A gente tem, né, muitas dúvidas a respeito, muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito. Como começar? Como fazer? O que eu posso fazer? O que vale? O que não vale? Né? Qual o efeito? Então, são muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito do assunto, que a ideia é a gente conversar um pouco aqui hoje para poder trazer isso de uma forma mais simples para você e acessível para que você também possa ter essa disciplina espiritual na sua vida. Mas antes da gente entrar a fundo no assunto do jejum, né, eu quero falar um pouquinho sobre as disciplinas espirituais. As disciplinas, elas são coisas que elas nos aproximam de Deus, né? Então, nós temos ali a salvação por meio de Jesus, nós temos a graça, que é gratuita, mas nós precisamos fazer a nossa parte para cultivar isso, para alcançar isso, né? Exige uma ação nossa. E aí entram as disciplinas espirituais, que é a oração, leitura da palavra, o jejum, adoração, entre tantas outras coisas que a gente vai discorrer aqui nessa temporada de disciplinas espirituais, mas é só uma introdução para que você entenda o que é, né, a disciplina espiritual. Então, é aquilo que te aproxima de Jesus, é aquilo que faz você alcançar a graça dele, que é gratuita, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, esse primeiro assunto é sobre o jejum, e para a gente começar, eu quero começar lendo um versículo que está em Lucas 5, 33 a 35, que diz assim: Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então, eu quero começar falando sobre isso, porque aqui
estão questionando Jesus a respeito dos discípulos não estarem jejuando, mas era um período onde Jesus estava ali. Jesus, ele nos ensina a respeito do jejum, ele mesmo jejuou, né? Mas ali eles estavam questionando e aí Jesus rebate, né? Então, por que você jejuaria enquanto o noivo está na festa, né? Vocês comem e vocês bebem com o noivo, mas haverá um momento em que o noivo não estará. No caso, Jesus, ele fala que a partir do momento que ele volta para o Pai, aí sim nós devemos jejuar como ele nos ensina na palavra. Então, só uma introdução para a gente falar sobre isso, que Jesus ele nos instrui, ele nos ensina como exemplo, né? E ele também nos deixa essa palavra de que nos tempos de hoje nós precisamos jejuar, né? Então, eu quero que você conte, amor, um pouquinho a respeito de como você começou, a sua experiência com o jejum, para a gente poder começar a discorrer mais o assunto. Então vamos lá, é isso aí, né? O não jejuar foi algo específico para os discípulos de Jesus direto, enquanto ele ainda estava em carne aqui, né? Depois que ele foi retirado, né? Nós entramos em um período de jejum e esse período só vai ser encerrado quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, logo que nós nos convertemos, né? Nós começamos a entender ali os elementos básicos, né? Os fundamentos básicos da fé. Né, que é a morte de Jesus na cruz, né, que nós somos redimidos dos nossos pecados, que nós alcançamos a salvação. E até aí, sem mérito nenhum nosso, tudo por graça e dom de Deus. Mas quando nós começamos a nos relacionarmos com Jesus, nós começamos a entender que nós não podemos simplesmente confundir a nossa missão com o nosso destino. Então, até aí, né, esse momento da nossa caminhada com Jesus é sabermos que nós vamos para o céu, que nós vamos passar a eternidade com Jesus. Mas quando nós começamos a praticar as disciplinas espirituais e entendemos o poder que existe nisso, principalmente quando nós acoplamos a disciplina do jejum, a leitura da palavra, a oração, ao arrependimento, nós começamos a entender que nós temos acesso não apenas de irmos para o céu, mas de trazermos o céu para a terra. Isso. E é isso que começou a me fascinar há mais de uma década atrás. Isso é muito legal, porque existe uma grande diferença, né? A gente depois vai indicar alguns livros para que vocês tenham acesso a mais conteúdo a respeito disso, mas em um dos livros, inclusive do Maeshi, né, que a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele fala que há uma grande diferença entre você ser cheio do Espírito e você andar no poder do Espírito, né? Então o jejum, ele permite que a gente faça isso, com que a gente ande no poder do Espírito Santo. Nós podemos ser cheios, sim, a partir do momento que nós recebemos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos ali receber o batismo com o Espírito Santo e sermos cheios dele. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu sou cheia do Espírito. Agora, andar no poder do Espírito, isso nós conquistamos quando nós pagamos um preço por isso, né? Então, se você quer mais, você precisa fazer mais, né? Então, andar no poder do Espírito é isso. Então, nós jejuamos porque nós queremos alcançar um novo nível com o Espírito Santo. E uma coisa legal para a gente falar a respeito do jejum é que o jejum ele não vai mudar Deus, né? Ele muda nós mesmos, ele muda você, né? Então, é muito legal porque nesse tempo em que nós estamos jejuando, a gente passa por algumas dificuldades, porque algumas coisas que nós precisamos mudar, elas afloram. E isso é muito legal, a gente fica muito sensível nesse período. Então, a nossa carne, ela começa a gritar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser moldado. Por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes, começam a fazer um período de jejum, e aí é tanto levante, tantas questões da carne que afloram, que acaba dificultando a pessoa de concluir o processo do jejum. Mas é bom você entrar é bom você entrar nesse processo de jejum com a cabeça de que você vai entrar, você vai completar, né? E também aberto às mudanças que o Espírito deseja fazer em você. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Sim, e o interessante é que o jejum, ele nunca vai fazer nada novo em você, né? Ele vai mostrar para você, ou ele vai externar, ele vai potencializar aquilo que precisa ser tratado. Uhum. Exemplo, é muito comum você escutar de pessoas falarem assim, mas quando eu estou jejuando eu fico muito nervoso, eu fico muito irritado, né? Não, na verdade você é irritado, você é nervoso, né? E o jejum ele vai potencializar isso, por quê? Quando nós estamos num processo de jejum, nós estamos nada mais, nada menos do que colocando ali a nossa carne na posição dela,
né? E a nossa carne, ela nunca converte, na verdade. Então, ela gosta de gritar, ela gosta de expressar, ela gosta de pedir muito. Então, quando nós entendemos que o jejum é para silenciá-la e para literalmente limpar o canal de comunicação nosso com Deus, vou falar assim para que fique claro, né? Desobstruir, ficar com o canal limpo, sem Uhum. ruído, né? O Espírito Santo, ele vai começar o quê? A te convencer daquilo que precisa ser tratado, das suas emoções, das suas posturas, dos seus surtos, da sua raiva, né, da sua amargura, da sua falta de perdão, enfim, dentre outras coisas que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas a grande questão é que o jejum ele vai te esquadrinhar com o coração de Deus. O jejum ele vai te lapidar, ele vai te moldar exatamente da maneira que o Espírito Santo deseja que a gente seja e caminhe. E é muito legal isso, porque esse alinhamento, ele é tão necessário, né? E não é uma vez, a gente não vai precisar fazer, a gente tem que fazer isso constantemente. A gente precisa se autoexaminar constantemente, né? Então o jejum, ele nos leva para esse lugar de vulnerabilidade, onde nós nos permitimos sermos tratados, sermos moldados, né? O fato de você decidir jejuar já mostra que você está aberto a ser alinhado com o que Deus tem para você, né? Então, é uma prática que nós aderimos para a nossa vida e nós começamos a colher frutos desses períodos de jejum na nossa vida, né? Então, isso nós começamos, lógico, né? Hoje nós fazemos longos períodos de jejum, ele dentro, né, do que Deus coloca no coração dele de direcionamento, eu dentro do direcionamento, porque uma coisa é que precisa ficar clara é que você precisa ter uma convicção de que Deus está, né, solicitando que você faça períodos longos de jejum, né? Então, existe o jejum que você tem que fazer, sim, como disciplina para se autoexaminar, mas existem, como ele vai compartilhar, e eu quero que ele compartilhe as experiências dele, de longos jejuns, né? Tem que ter um direcionamento claro de Deus, né? Não dá para você começar no oba-oba também achar que vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Não, o jejum ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter um caminho, né? Exatamente, né? Na verdade, o Hernandes Dias Lopes ele fala que jejum nada mais é do que fome de Deus, né? Então, na verdade, você vai exercer essa prática do tamanho da sua fome, né? Quanto mais fome de Deus você tiver, mais você vai fazer, porque você vai se abster do pão da terra, né? Do pão terreno, para que você receba diretamente o pão do céu. É isso. E quando nós falamos de jejum, de práticas, né? Nós estamos falando assim como a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura. É muito comum, quando as pessoas se convertem, elas falarem assim: nossa, eu não consigo ler a Bíblia, né? E aí, depois que a pessoa começa a se disciplinar e aquilo passa a ser um hábito na vida dela, facilmente ela vai conseguir ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia, além de algum livro sobre algum assunto que ela esteja estudando, né? Da mesma maneira, também na nossa vida de oração, às vezes a gente vai lá, ora e fala assim: mas como é que eu vou passar tempo com Deus, né? Parece que eu orei tudo que eu tinha para orar e não deu 5 minutos, não é verdade? Mas quando você começa a se relacionar, você sai do automático, você começa o que? A se desenvolver, né? Você começa o que? A acessar, né? Um nível de relacionamento e intimidade, quando depois você vai começar a passar horas e horas e você fala: nossa, parece que nem que o tempo estava parado, É já passou isso. todo esse tempo, né? Uhum. E é a mesma questão para o jejum, né? Você vai começar ali fazendo pequenos períodos, né? Pequenas refeições, tirando ali alguns alimentos, e aí quando você for perceber, você já vai estar ali se abstendo por um longo período. Por quê? Porque você vai entrar num acesso de intimidade com Deus que literalmente é o próprio Deus que vai te sustentar. É isso. E isso vai se tornar algo tão natural para você que você vai entender que, na verdade, não se trata de um sacrifício, mas de um privilégio que nós temos em podermos desfrutar de um relacionamento íntimo e acessar, né, o poder, a graça e a unção de Deus sobre as nossas vidas e o nosso ministério. É isso, e é tão poderoso porque o jejum, ele cria uma atmosfera na nossa vida,
que ele acolhe o santo e repele o não santo. Então a gente começa a ficar mais sensível também àquilo que o Espírito está direcionando, a gente começa a ter força para lutar contra os desejos da carne, o jejum nos fortalece para lutar contra aquilo que vem como uma dificuldade, como uma afronta, e é muito legal como que a gente cresce e amadurece nos períodos de jejum. É algo que nós precisamos começar, e assim como o Da disse, né, depois acaba virando algo que você percebe Deus fazendo por você, né, e Deus te dando suporte, mas a gente depois fala, poxa, nem eu sabia que eu era capaz de conseguir fazer isso, né, mas por quê? Porque o Espírito fortaleceu, e a carne enfraqueceu, né, então isso é muito maravilhoso. Agora conta um pouquinho, amor, da sua experiência com o jejum, como que foi começar, conta um pouquinho do seu testemunho. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja lá em Marília, né, onde eu me converti, tinha algumas pessoas que já praticavam, né, alguns períodos longos e também uns períodos intermediários ali de jejum. E aí, né, eu lembro que eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, né? Porque eu fiquei fascinado pelo evangelho quando eu me converti, né? Então eu queria sempre mais, eu queria viver, né? Eu lia aqueles livros de avivamento, eu falava, meu, mas eu quero viver isso aqui, se isso aqui é possível, eu quero ver Deus fazer, né, nos meus dias, diante dos meus olhos. E eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. E eu falei, eu não vou fazer, tipo, um pouco, né? Todo mundo fazendo aí 21 dias, 40 dias. Falei, eu vou logo já fazer 7, né? E foi engraçado que eu não consegui nem completar o primeiro dia, porque o jejum é muito sobre isso, né? Ele vai esquadrinhar o seu coração e ele vai alinhar a sua motivação, né? A motivação precisa ser correta, a motivação precisa estar alinhada com o coração de Deus. É isso. Então, sem a gente perceber, a gente começa a ser moldado, a gente começa a ser tratado. Eu lembro que o primeiro jejum de 40 dias que eu fiz, uns 2 anos depois que eu estava me preparando já, fazendo períodos de 1 dia, depois de 3 dias, depois de 7 dias, de 14, de 21, eu falei, eu vou jejuar esses 40 dias e Deus me deu a graça que eu consegui finalizar. E nessa época ainda, né, nós não tínhamos tanto acesso, né, à reposição de eletrólitos, né, a polivitamínicos, fazer uma preparação pré-jejum para você entrar bem no jejum, que acredito que nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso. Sim. Então a gente fazia na raça mesmo, né? E orava e Deus ia dando graça, né? Mas eu lembro que quando eu finalizei meus primeiros 40 dias, eu falei assim, nossa, né? Eu vou orar e paralítico vai andar e morto vai ressuscitar. E foi engraçado que não aconteceu nada disso, né? Porque, na verdade, foi um período onde Deus me tratou muito, né? Para eu aprender a ter domínio próprio, para eu aprender a escutar a voz dele, né? Para eu de fato me arrepender daqueles pecados que ainda estavam ocultos e que eu não tinha me arrependido, né? Ou aqueles pecadinhos de estimação que a gente gosta às vezes de guardar, de cuidar, de cultivar, para ter sempre ali perto, na verdade. O ser humano é assim. E eu não sou diferente, também sou de carne e osso. Mas depois que Jesus ele trata, né, que ele esquadrinha você, aí você começa a ter acesso, né, mesmo a uma graça, poder, intimidade. E aí, literalmente, nós tivemos alguns jejuns onde o Espírito Santo se manifestou muito na área de libertação, né, onde muitas Sim. pessoas foram libertas, muitas pessoas foram libertas de vício, de prisões, né, de crises depressivas, de tentativas de suicídio, né, e tantas pessoas que foram libertas de magias também, foi algo muito especial. Sim. E em outros períodos, né, Deus ele nunca faz nada igual, né, ele gosta de nos surpreender, às vezes ele age quando a gente não está esperando, né, e eu me lembro que em um dos jejuns, nós não estávamos nem esperando isso, né, mas Deus ele começou a dar uma graça e uma unção tão grande a respeito de cura, né, nós começamos a ver tantas curas, Sim. né, Milagres acontecendo. pessoas que Deus deu novos rins, né, Isso. pessoas que estavam na fila de transplante e Deus simplesmente curou, né, Leucemia pessoas que grave, estavam de voltar já a ficar corado na na nossa nossa frente. frente, na verdade, É. Deus começou a dar uma graça de cura muito grande, né? Surdo voltar a ouvir. E isso começou a chamar a atenção nossa e falar, meu, não é possível, né? A gente queria tanto, mas quando começou a É acontecer, a gente isso. começa a duvidar, mas será que isso está acontecendo mesmo na nossa frente? Não é verdade? Mas Deus ele começa a ver que de fato, né, o evangelho ele não foi, ele é, Uhum. né? É E ele isso. acontece hoje na mesma proporção
e até mais forte que ele acontecia lá atrás, Bíblico, né? Jesus né? fala que quando que ele fez grandes coisas, mas que nós faríamos coisas maiores, né? Coisas Que nós maiores que ele poderíamos. fez. E essas coisas maiores a gente alcança quando a gente entende e pratica, né, as disciplinas espirituais com intensidade, com intencionalidade. E sabe uma coisa legal, escutando ele contar? Gente, eu preciso contar a minha humanidade para vocês. Nesse primeiro jejum dele de 40 dias, eu achei que ele ia contar, ele não contou. E preservar ela, mas já que ela vai contar, Eu vou contar, porque é legal vocês pensarem, poxa, ela também já é assim e tal, né? Mas quando ele fez esses primeiros 40 dias, ele não tava tendo acompanhamento médico, ele simplesmente fez, né? Porque ele queria fazer. Gente, chegou na metade do jejum, amor, mais ou menos? eu acho que nós estávamos ali próximo aos 20 Aos dias 20 já, né? dias. Já Eu estávamos. via ele com aquela cara pálida e ele magro. Eu falava, amor, vamos comer um lanchinho? Vamos comer, vamos pedir um lanche pra você comer? Um lanche, gente. Tava de jejum já há 20 dias na água e eu morrendo de dó. Falei, vamos comer alguma coisa? Vamos. A pessoa não tem entendimento, porque na verdade a gente também amadurece, né? E lá no começo da nossa caminhada, eu não tinha entendimento. Ele jejuou, fez vários períodos de jejum que eu não acompanhei, né? Porque eu não tinha o entendimento, né? Então a gente precisa trabalhar a nossa mente para ter o entendimento. E a partir do momento que a gente entende a seriedade e a necessidade e o que aquilo pode gerar, né? Depois que eu vi ele passando por esses períodos e esse primeiro período dele, eu falei, não, eu também quero isso, porque foi quando nós começamos a viver isso que ele contou de realmente testemunharmos milagres, né? Curas e realmente, né? Ligamentos sendo reconstruídos e coisas assim que a gente fala, meu, Jesus está fazendo, né? Os milagres nós estamos vivendo, mas não foi sempre assim, né? Então eu não entendia e aí mediante ao que eu fui entendendo e percebendo, aí eu comecei também dentro daquilo que também eu tinha o direcionamento para fazer. Então, nós estamos agora, ele tá indo pro sexto, amor? De 46. Sexto período de jejum de 40 dias, né? Não é algo, como eu já disse anteriormente, isso precisa ter um direcionamento claro de Deus para fazer esses 40 dias, esse período longo de jejum, né, amor? Fala um pouco sobre isso. Sim, na verdade, como eu disse, a gente tem que entender que o jejum ele é um hábito, né? Então, se ele é um hábito, nós devemos praticar constantemente. Obviamente, é como um músculo, né? Você vai se exercitando. Se você quer começar na corrida, você não vai conseguir correr uma maratona inteira de 42 quilômetros ou uma meia maratona de 21 quilômetros, não é verdade? Uhum. Você vai começando a correndo ali 100 metros e andando 100 metros, fazendo 5K primeiro, depois você vai para 7, depois você vai para 10, e também é assim na nossa vida espiritual, né? Obviamente, depois que você consegue acessar isso, né, você vai entrar mesmo em um nível de relacionamento com Deus que só quem entra nesse nível consegue compreender, porque é tão engraçado que os meus médicos, né, no começo eles ficavam assim, não, isso é impossível, não é possível isso acontecer, né, e eles começaram a me acompanhar semanalmente, já agora, né, já depois da pandemia, antes da pandemia, nós não tínhamos esse direcionamento de procurarmos médicos, né, então fazíamos ali mesmo com direcionamento de Deus e sempre deu certo, não é verdade? Mas hoje nós temos acesso a muitas coisas que nós não tínhamos, então vale a pena você já fazer da maneira correta. Na verdade, até porque a gente não tem intenção nenhuma de trazer prejuízo ou malefícios para a saúde de ninguém. E é tão engraçado que nesse jejum, né, um dos meus médicos vai fazer os 40 dias comigo, né, porque ele me acompanhou no último e falou, cara, é impossível isso, eu nunca tinha visto isso acontecer, né, e uma outra médica minha levou para uma convenção de médicos e falou, não, eu acompanhei ele semanalmente com biopedância, a gente conversava quase que diariamente pelo celular meu, é surpreendente o que acontece. Existe uma graça de Deus, né? Existe mesmo um favor de Deus que ele te preserva, ele te... E é legal, porque acho que é legal falar também que você permaneceu treinando nesse período, né? Antes a gente tinha um entendimento errado, como eu disse, né? Então, nós aprendemos lá atrás, né, até com o livro do Maia Chávida, que nós deveríamos, ele vai te inspirar, mas não vai te ensinar como. E a ideia era que você poupasse energia, então que você tivesse períodos de oração, mas que você descansasse o máximo que você pudesse. E hoje não, hoje nós entendemos que você pode treinar, você deve treinar, fazendo ali um monitoramento só na questão do cardio, né? Mas na questão muscular não tem nenhum problema, né? E você vai manter os seus músculos ativos, as suas células ativas. E
e algo impressionante, né? Como que você consegue ter energia, como que você consegue fazer as coisas que você faz normalmente e se dedicando ainda mais em oração. É algo que é só quem faz para entender quando um favor de Deus, ele literalmente envolve a sua vida, envolve a sua saúde, né? Envolve a sua família. É uma graça, um cuidado que Deus tem e é como se ele te pegasse assim no colo e te caminhasse com você nesses 40 É dias, assim, isso. algo surpreendente, fascinante. É, é muito legal, gente. Mas assim, se você tem o desejo, comece aos poucos, sabe? Se você não tem o hábito, se você já não fez outros jejuns, começa jejuando 3 dias. Começa jejuando, né? Ali tirando, fazendo o de Daniel, né? Que é o estilo de vida de Daniel, no caso, né? Que Sim, é frutas, verduras, legumes. Começa restringindo, né? Algumas coisas. Então, nós vamos entrar agora, né? Ele nesse sexto período de jejum dele de 40 dias. E assim, nós que somos mulheres, às vezes a gente tem umas limitações. Existem algumas mulheres que já conseguiram fazer os 40 dias no líquido, né? Então, assim, ele vai fazer os 40 dias com direcionamento, algumas pessoas vão fazer com ele. E comigo, né, com as mulheres, nós vamos começar 30 dias no estilo de vida de Daniel, né? Frutas, verduras, legumes, grãos. E aí, os últimos 10 nós faremos no líquido. Então, o importante é que você jejue. Comece, né? Faça um dia só na água, depois você começa 3 dias. Se você não conseguir fazer na água, faz o frutas, verduras e legumes. Aí depois você aumenta e você vai trazendo isso como um estilo de vida para você. Começa fazendo pequenos períodos até você conseguir fazer períodos maiores, né? E é muito legal porque sempre depois de um período de jejum, onde a gente se dedica, onde a gente, né, realmente se coloca para se alinhar com Deus, a gente começa a viver tantas coisas, parece que Deus destrava tantas coisas. E o importante é, se você vai decidir jejuar, se você vai decidir entrar nesse período de jejum, estabeleça, né, objetivos pelo que você está jejuando, faça uma lista. Você não precisa jejuar só por uma coisa, né? Isso é legal a gente falar também, porque a sim. gente sempre antes de entrar num período de jejum, a gente faz uma lista sobre a respeito daquilo que nós estamos jejuando, né? O que nós queremos buscar em Deus nesse período, tanto pessoal que nós queremos, né, de crescimento, de mudança, mas ministerial, profissional, familiar, né? Então, isso é muito legal, a gente ter colocado, né, estabelecer motivos pelo qual nós estamos jejuando. Isso também traz propósito, isso também dá um certo ânimo e uma motivação para que você entre mesmo, né, de cabeça nesse período. E algo muito legal também é que quando nós decidimos começar o jejum em família, isso influencia os nossos filhos, Muito. né? Compartilhar algo com vocês que nós, no ano passado, nós estávamos nesse período de jejum e o Cauã falou: mamãe, eu vou jejuar os 40 dias de Danone. Falei, gente, né? 40 dias de Danone é muita coisa pra ele, porque ele ama Danone, né? É o Ele ama. leite dele, ele não toma Ele não leite? toma leite, ele não come doce. Então, é o doce, é o leite que ele toma no café da manhã, às vezes num lanche na escola. É o que ele gosta. E ele decidiu abrir mão, né? Ele já tinha feito 10 dias de De McDonald's McDonald's. no jejum anterior e foi tão bonitinho que ele passava na frente do McDonald's, né? Falta 8 dias, Pai, papai. tá acabando. Falta 2 dias só, papai. Mas aí depois, ano passado, ele fez os 40 dias. E aí eu lembro que eu peguei ele na escola uma vez, ele falou assim: mamãe, hoje foi tão difícil pra mim porque no lanche tinha Danone. Mas eu não comi, mamãe. Eu não comi porque eu tô de jejum. Eu falei, gente, olha que especial. Sabe, a gente tá trazendo isso para os nossos filhos. E agora a Yas falou que ela quer fazer 10 dias de chocolate, né? Ela é Isso. uma formiguinha, mas ela tá entendendo, né? Eles estão vendo essa movimentação nossa, né? Os nossos filhos, eles estão entrando nessa cultura. Eles veem a gente fazendo e isso tá se estendendo para eles. E isso é tão precioso, porque a gente está conseguindo trazer para o nosso âmbito familiar. É uma cultura que nós estamos estabelecendo na nossa família, para que eles cresçam já tendo esse hábito do jejum. Isso não é uma coisa que eles vão ter dificuldade, porque eles já começaram a ser ensinados sobre isso agora. Exatamente. E quando a gente fala de discipulado, na verdade, que também é uma, uma prática, né, dos cristãos, né, a grande comissão, nós estamos falando exatamente sobre isso.
nós influenciamos, né, com a nossa vida, e é isso, eu acredito que seja o principal do podcast. Como ela disse, ela está trazendo informações preciosas para vocês, estou trazendo alguns testemunhos de quem já faz a prática há mais de 10 anos, né, eu estava fazendo umas contas agora esse ano, né, se eu for somar os períodos de 21 dias, de 14, que eu me lembro, que eu nem me lembro de todos, e os de 40, que são mais marcantes, né, eu já fiquei mais de um ano sem comer, né, na minha vida. Então, mas mais do que isso é trazer inspiração para você. Uhum. É falar que existe algo, existe uma unção que você pode acessar, Sim, existe algo que está disponível para você, né? E que você só precisa começar. é Né? isso. Assim como ela disse, faça de alguns alimentos. Só lembre que jejum na Bíblia está totalmente ligado a alimentos, diferente de voto. Então, você pode fazer um voto de não Sim, ver TV, você pode fazer um voto de não usar o Instagram, você pode fazer um voto, né? Como qualquer outro que você pode fazer, de andar descalço, de raspar a cabeça, não tem nenhum problema. Mas quando nós falamos de jejum, nós estamos falando de algo ligado à alimentação, uhum. né? A fonte de vida, a alimentação, né? Onde nós abrimos mão do pão da terra para recebermos o pão do É céu. isso. Então, comece com um dia, depois faça 3 dias. Lembre-se, nós damos dicas aqui, mas o nosso conselho hoje, com o entendimento que nós temos, é procure um médico, né? Isso. Que te acompanha, que te conhece. E lembre-se, se ele não for cristão, a primeira coisa que ele vai fazer é não faça, não é verdade? Então procure um médico cristão, né? Sim. Se você quiser uma dica, eu posso indicar os meus para vocês, que eles já estão até jejuando junto, não é verdade? A gente pode até deixar o contato aqui embaixo nos É, links no YouTube, para que vocês tenham acesso também. Que e eu tenho por, certeza que eles acompanharão de com muito bom certeza. grado. E o interessante é sobre isso, né? O Subirá, ele fala assim, que é meu jejum, minhas regras. Na Hum. verdade, é bem isso mesmo, né? Não existe ali clareza, você pode ter essa flexibilidade. Quando nós falamos de você acompanhar, obviamente, é para você evitar coisas que possam te dar um pico de glicemia, alimentos que possam te trazer uma ardência no estômago, na verdade, então é mais mesmo uma prevenção e uma proteção, né? Mas, obviamente, você tem essa liberdade, pode fazer um intermitente. Até hoje, né, os nutrólogos e nutricionistas, alguns deles usam essa prática para emagrecimento. Só que quando nós temos acesso à palavra de Deus, nós entendemos que a motivação ela é além da física, ela é Uhum. além da saúde, né? Ela é totalmente espiritual, né? Então que você se sinta motivado com isso e inspirado, né? Principalmente pela Lari, porque é um assunto que nós falamos muito mais com homens, Uhum. né? Hoje nós estamos começando a ver um grupo de mulheres se movimentar a respeito disso. Nós tivemos algumas exceções na história, mas sempre foi mais presente na vida dos homens. E é interessante que essa unção, essa graça, esse favor também está disponível para as É mulheres. isso. É isso, gente. E a gente consegue, sabe? Na primeira vez que eu decidi fazer os 40 dias de jejum, eu achava que eu não ia conseguir. Eu falei, amor, eu tô até com medo de fazer, de falar que eu vou fazer e depois ter que quebrar. Mas a gente às vezes se limita muito, sabe? A gente cria barreiras na nossa mente que não existem, né? Então, e nesse período, Deus ele vai nos fortalecendo, ele vai nos dando estratégias e é possível você fazer, né? Então, os 30 dias, depois os 10 últimos dias no líquido você consegue também ingerir caldos, né? Bem batidos, sem pedaços sólidos, né? Sucos, vitaminas que vão te sustentando, né? Você não pode, claro, você não vai tomar Coca-Cola, né? Você não vai tomar um chocolate Leite quente. condensado, é Não, líquido, né? você vai comer coisa que vai te dar vitamina, né? Que vai ali te suprir Exato. com nutrientes de alguma forma, né? Então é possível, né? Eu quero te encorajar mesmo, se você deseja entrar. Eu vou deixar também aqui no YouTube, vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp, que nós vamos começar Sim, nesse período de jejum, para que você possa entrar e ter acesso às informações. Mas é algo muito maravilhoso, né? E a respeito do que eu estava falando também dos nossos filhos, os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. A exato. gente fala muito com eles sobre tudo, mas quando eles veem a gente fazendo, eles querem fazer também,
né? Então, isso do jejum, eu poderia ter falado assim, ai que dó, vai ficar 40 dias sem Danone, que judiação, é a única coisa que você come, né, filho? Não, aí, 10 dias sem chocolate é muito, filho. Não, mas eu quero encorajá-lo, sim, filho, é isso, vale a pena. E nesses 40 dias, filho, sem Danone, nesses 10 dias sem o chocolate, nós vamos orar. O que que você quer, filho, alcançar em Deus? O que que você deseja, né? Quais são os desejos do seu coração? Então, vamos colocar aqui na lista também o que você quer. E a gente ora por isso, né? Em um desses períodos de jejum, nós começamos a ver também o Cauã vivendo milagres, né? Dele orar e as pessoas serem curadas. Eu mesma, ele orou por mim, que eu estava com crise renal, e a pedra saiu. Então, são coisas que os nossos filhos, eles começam a ter acesso ao sobrenatural, porque nós estamos permitindo que eles acessem isso, né? Os pais, nós temos esse poder de bloquear ou de impulsionar, né? Então, nós já conversamos e estamos em comum acordo de que os nossos filhos sempre serão impulsionados a viverem o melhor em Deus e já serem ensinados desde já a importância de se abster de algo para conquistar algo maior e algo melhor, né? Exatamente. É exatamente sobre isso, né? E lembrando, como nós já falamos no início, né? Nós não estamos aqui falando de salvação, de irmos para o céu. Nós Sim, estamos falando de trazer o céu para a terra, é né? isso. Então, nós entendemos que aqui a nossa luta é contra principados, potestades, os dominadores, né? Das regiões celestiais. Então, nós temos que aprender a usar as armas espirituais, né? Então, nós temos ali no Evangelho de Marcos, capítulo 9 a partir do verso 17, quando os discípulos eles têm um enfrentamento que eles não conseguem expulsar um demônio, né, de um garoto, e não vou me alongar, mas você pode ler esse capítulo, e no final, quando eles não conseguem, eles chegam para Jesus e eles falam assim, mestre, por que nós não conseguimos? Né, com um pouco de frustração até. E aí Jesus olha para eles e fala assim, de maneira nenhuma vocês resolveriam isso, exceto por intermédio do jejum E da oração. e da oração. Né? Então, nós entendemos que existem coisas que travam na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, que aí não é só a oração, né? Não é só a leitura da palavra. Jesus deixa claro aqui que o jejum ele faz parte dessa disciplina, ele não só deve ser ensinado hoje, mas como praticado, né? Essa chave precisa virar na cabeça das pessoas e nós temos visto virando aqui. Ano passado nós tivemos mais de 1.000 pessoas envolvidas no jejum. Sim. Esse ano nós estamos esperando aí pelo menos 2.000 pessoas nesse movimento de 40 dias, né? Claro que não todos total, mas como a Lari disse, alguns fazendo só no legumes, outros tirando uma refeição, outros fazendo alguma seleção de alimentos, mas a grande questão é que existe um movimento que entendeu isso, que está com fome de Deus e que começou a praticar isso, entendendo que isso não é um peso, mas isso é um privilégio para nós. É isso. O jejum, ele ajuda a liberar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Então, a gente começa a conquistar coisas no sobrenatural mesmo. E isso tem que nos impulsionar, isso tem que nos motivar de querer mais, né? Se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. Se você quer coisas maiores, faça mais, faça coisas maiores. Então, nós precisamos dar esse passo. Tá ali, tá disponível para quem quiser, é acessível para você, né? Você precisa fazer a sua parte, você precisa dar o seu passo, né? Então, nós não vamos morrer, ficar um período sem comer, né? Eu já achava, aí no começo começa. Existem algumas questões, tá, gente? Físicas que a gente vai sentir, por exemplo, se você tirar o açúcar que você está acostumado a comer com bastante frequência, você vai sentir dor de cabeça num período, né? Você vai começar a sentir aquela abstinência, porque o açúcar, querendo ou não, é uma droga, né? Então a gente começa a sentir a ausência daquilo, né? E é comum. Mas, persista, sabe? Permaneça, porque o seu corpo ele vai precisar fazer esse detox. Isso vai ser bom até para tua saúde, né? O Dan falou sobre você, o jejum, você não tem que fazer com a motivação de pensar no físico, né? Que ele é espiritual, mas ele também pode ser um motivo para te ajudar a lidar com o teu físico, né? Nesse período de jejum, já que você está se abstendo de coisas que você tem o costume de comer, por que não aproveitar para já fazer uma reeducação alimentar, né? Porque nós entendemos muito
sobre esse alinhamento de corpo, alma e espírito, né? Então, o jejum, ele vai fortalecer o nosso espírito, né? Vai ajudar a gente a controlar a nossa alma, porque quando o espírito governa, a nossa alma fica no lugar dela. Mas o nosso corpo, nós também precisamos cuidar. E por que não usar esse período para fazer uma reeducação alimentar, para cuidar desse templo, né? Desse corpo, Exatamente. né? Então, já que nós vamos se abster, então por que não? Vamos já entrar com essa mentalidade também, para agregar uma coisa a outra. Não como principal objetivo, tá? Porque o nosso objetivo do jejum é espiritual. Mas você pode linkar nisso para ter também esse impulso aí, para essa Exatamente. mudança, para cuidar do seu corpo. Exatamente. E a gente consegue aí agregar as questões, né? Nós conseguimos aí fazer um detox alimentar, né? E também nós conseguimos fazer um pós-jejum bem feito, né? Eu mesmo, por muito tempo, fui muito relaxado, Uhum. né? Eu acabava o jejum e eu queria comer tudo que eu não tinha comido durante o jejum errado, Uhum. né? Era uma compulsão que Deus me ensinou que eu precisava tratar. Né? Então hoje eu faço um pós correto, né? Fico mais um período sem açúcar, mais um período sem glúten, né? Ingerindo mais legumes, mais verduras, né? Para que a minha saúde não seja prejudicada, Sim. né? Porque nós estamos falando aqui sobre uma prática constante, não estamos falando aqui simplesmente sobre uma ocasião isolada, Uhum. né? Então é muito interessante isso que a Lara está falando mesmo, da gente ter esse olhar também de proteger a nossa saúde e não sermos aí inconsequentes nas nossas É decisões. isso. E para a gente encerrar, eu queria trazer dicas de livro, né? Eu tô com um aqui, o outro tá lá na igreja, mas esse livro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, é do Maestro, que nós citamos aqui algumas vezes durante o nosso podcast. É um livro muito legal, é um livro que vai te dar uma base muito boa para Sim. esse período de jejum, trazendo também a importância da oração. Ele Pode falar. jejuou mais de, se eu não me engano, mais de 30 vezes, períodos de 40 dias. É Né? Então isso. ele inspira demais, 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 demais. É isso. Eu li esse livro várias vezes, né? E o jejum, ele precisa estar linkado com a oração, né? Então, nesse período, o que vai nos dar força para esse período intenso de jejum é a oração. Sim, É lá que nós vamos ganhar o combustível, né? exato. Para manter a chama acesa, para realmente aguentar firme até o final do propósito. É na oração que nós vamos sendo ali moldados, tratados, que nós vamos escutando os direcionamentos de Deus pra gente. Então, eles andam junto. Nós não vamos entrar muito a fundo na oração agora, porque depois nós teremos um outro podcast falando só a respeito da oração. Exatamente. Mas o tema desse livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, já nos fala, eles precisam andar juntos, né? Sim. Acho que quer falar um pouco sobre isso? Exatamente. E aqui você vai entender, como eu disse, né? Jesus diz que nessa passagem que eu citei, que o jejum ele é um componente muito importante para que a gente consiga vencer resistências espirituais, casta de demônios que nos impedem, nos entravam, nos seguram, mas em nenhum momento ele tira a oração, nem a leitura da palavra. Então você Até vai... porque Jesus fala, né? Esses tipos de demônios é só com jejum e oração. Né? Então você está entendendo que está uma prática das disciplinas espirituais. É isso. Né? Ou seja, quando você faz ali um conjunto, né, de todas elas na sua vida, você tem um acesso muito especial. Né? E esse livro aqui, como eu disse, ele vai te inspirar a fazer. Né? E o Subirá lançou um agora, recentemente, que chama A Cultura do Jejum. Nesse, ele tem a participação de um médico, amigo dele, né? E lá ele vai também dar dicas e também sugestões de como você fazer. Né? Então, é muito especial, muito interessante. É isso. Nós queremos te incentivar, se você ainda não tem essa prática dessa disciplina, para que você comece, aos poucos, mas comece. Se você já tem esse hábito, então se impulsione a ir além, a querer fazer mais, né? Então, se você já conseguiu, coloca um pouquinho a mais no próximo, né? E vai indo, né? Como o Dan disse, como na corrida, você começa e você vai progredindo. Exatamente, vai crescendo. Né? Exatamente. Então, nós conseguimos também progredir nas nossas disciplinas espirituais, né? Então, é isso. Quero agradecer, amor, por esse tempo. Obrigada por compartilhar suas experiências. Dá uma dica aí para quem deseja entrar nesse período de jejum. Gente, lembre-se que você nunca vai estar num momento perfeito, você nunca vai conseguir se preparar o suficiente. Então, se o Espírito Santo tocar no seu coração, dê um passo, né?
faça parte, esteja junto com pessoas que vão te encorajar, junto com pessoas que vão te inspirar, junto com pessoas que vão ver potencial em você, né? E com toda certeza você não sabe ainda, mas você está a um passo de viver o seu melhor momento com Jesus Amém. desde a sua conversão. Amém. É isso. Eu quero te encorajar mesmo a dar esse passo, né? E permaneça acompanhando aqui essa temporada que tá tão preciosa. Eu vou fazer durante todo esse período que nós estaremos jejuando. Eu vou trazer esses episódios a respeito das disciplinas espirituais. Então, se você deseja aprender, se você deseja começar a praticar, né? Acompanhe aqui comigo, compartilha esse podcast com as pessoas que você sabe que tem esse desejo de aprender, de querer crescer mais, né? De se relacionar com Deus dessa forma mais intencional e mais profunda. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também deixa seu feedback nos comentários, é importante para mim. E eu espero que isso tenha te impulsionado e tenha queimado no seu coração mesmo, para te tirar da zona de conforto e viver mesmo coisas extraordinárias em Deus. Então é isso, com amor, Lari.